Olá, gente, tudo bem com vocês? Igor aqui mais uma vez. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre macros no Clipper, né, dando continuidade àquela série de tutoriais. E o que são macros, assim? Para mim, um dos grandes diferenciais, né, fora todos os outros que a gente já citou durante os vídeos, do Clipper é a possibilidade de usar macros. Macros são um conjunto de instruções que você programa, né, coloca dentro de um arquivo de configuração para que a impressora execute com você dando um único comando. Por exemplo, eu quero fazer um nivelamento. Então eu sei que o nivelamento existe um comando lá no Clipper para fazer o nivelamento, mas eu não quero só fazer esse nivelamento, eu quero fazer esse nivelamento, mas antes eu quero aquecer a mesa 60 graus, quero aquecer o bico a 200 graus e aí sim fazer o nivelamento. Então eu posso criar um comando, um conjunto de comandos que vai falar com a impressora. Toda vez que eu chamar nivelamento PLA, sei lá, o Clipper, eu vou ter um conjunto de instruções. Ela vai aquecer a mesa a 60 graus, vai aquecer o bico a 200 graus e sim vai fazer o nivelamento. Então, isso é a grande funcionalidade aí do Clipper, aí, de uma das vantagens, um dos destaques em relação ao Marlin, que é essa possibilidade de você criar conjuntos de instruções e esses conjuntos de instruções serem chamados com apenas um único comando. O nome disso é macro. Então a gente vai estudar um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre esses macros. Então eu estou aqui na tela, né, do Mainsail da minha impressora, né, eu uso uma Sapphire Plus, ok? E eu deixei ela basicamente resetada de fábrica com nenhuma configuração. Então eu acabei de configurar a minha impressora, instalei lá o Mainsail, o Fluid, tem aí os tutoriais nos vídeos anteriores, tá? Então eu usei o Mainsail ou usei o Fluid para configurar e geralmente ele instala já um macro, ok? Isso daqui já vem no Mainsail, eu nem não sou tão familiarizado, mas fica aqui, ó. Já fica aqui esses macros, tá vendo? E aí tem que entender do que cada macro funciona, tá? Esse é o padrão, é o default do Mainsail. Quando vocês instalarem o Mainsail, automaticamente esse macro vai vir junto. Eu não costumo utilizá-lo, mas eu estou passando para vocês essa informação, porque se vocês seguirem meu tutorial e instalarem o Mainsail, vai aparecer esse clients.cfg e vocês vão ficar perguntando, o que é isso? São alguns macros aí, alguns templates de macro, que o Mainsail instala aí automaticamente, tá? Na hora de vocês utilizarem essa interface visual, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar, tá? Aqui, aquele macro que vem para o Mainsail, que eu vou montar o meu próprio arquivo de macro. Vou criar um arquivo aqui chamado macros.cfg e lá no printer CFG eu vou dar um include macros.cfg. Então, toda vez que eu criar um arquivo de configuração, eu crio automaticamente adiciono automaticamente um include lá no meu printer CFG, vou dar um reset. Caso não tenha nenhum macro, continuar dando erro. Então, preciso encontrar um G-code de pause, de resumo e de um cancel print. Além desses, né, o básico aí é ter um macro para iniciar a impressão, ok? Aonde eu consigo encontrar alguns macros, Igor? Uma fonte é o próprio Clipper, que tem alguns macros samples, né? Que tem alguns macros aí, ou a internet em geral. Primeiro eu vou pegar alguns macros aqui do Clipper e a gente vai editando aí para entender melhor como é que funciona. Então, o que é essa linguagem, Igor? Como é que funciona esse macro? Eu posso escrever de qualquer forma. O macro ele é baseado nessa linguagem aqui que a gente chama de Jinja, tá? Esse template de texto chamado Jinja, tá? Que é baseado em HTML, CSV, enfim. Então é baseado nisso aqui. Então para você escrever, ele tem a estrutura desse Jinja. A gente já viu aí alguns macros de exemplo, tá? Então tem uma estrutura básica aí, que é esse Jinja. Então eu vou abrir o arquivo de macro, tá? Vou lá no meu Clipper, vou procurar aí do template. O que eu vou pegar desse template? Vou pegar o start e o end print. Igor, eu posso inicializar, né, minha impressão de acordo com o que eu fazia antes, colocar start G-code, todo G-code, end G-code, todo G-code? Pode também, não tem problema, tá? Só que é desejável que vocês passem a utilizar esses macros de start, end, print e os demais. A gente vai conversar melhor sobre os demais daqui a pouco. Então eu vou falar aqui, ó, observe a anotação, tá? Então agora eu já tenho os G-code macro start print e um G-code macro end print, beleza?
Se vocês observarem, vou dar um save and close. Então, ó, ainda preciso do pause, resumo e cancel. Vou lá naquele meu arquivo do Mensail, ok? Que eu já vi que tem pause, resumo e cancel, e vou colocar ele aqui. Então tem um cancel print aqui, tem um pause e tem um resumo. É isso que eu preciso aí para começar a trabalhar com os macros, ok? Então cancel print, pause, resume, save e restart, ok? Então eu já tenho o básico dos macros aí para utilizar com a minha impressora. É isso que eu preciso. Acabou de dar os warnings, tá? E eu consigo imprimir usando somente esses macros aí que eu passei para vocês, que é o start print e o end print. M600 eu coloquei aí porque já tinha lá no Clipper. Cancel print, pause e o resumo, ok? Deixa eu dar um salve e close. Beleza. Então esses são os macros básicos. Ah, Igor, qual é o melhor, qual é o pior? Aonde tem, na internet tem muito macro interessante para vocês utilizarem, tá? Mas isso aqui é o básico, é o que vocês precisam. Ah, Igor, eu quero construir meu macro do zero, tá? Então vocês acessem aqui o Commands Templates do Clipper, que ele vem ensinando como construir os macros. Ah, Igor, você vai dar uma aula de como construir macros no Clipper? Não, ok? A ideia é somente entender como é que funciona. Ele até falou do Samples Macro, que a gente já abriu aqui, ó, que tem alguns e tal, ok? Mas basicamente a ideia aqui é mostrar que existe o macro, mostrar por que a gente usa o macro e não utiliza lá, por exemplo, start print, um monte de coisa igual no start de code, tá? Então tá aí, esses são os macros básicos. O que eu faria de macro aí? Você tem várias opções de construir o macro, eu falei com vocês que eu não vou usar. Hoje em dia a gente tem as IAs, né, de generativas de texto, como ChatGPT, Bard, Bing, enfim, tem uma série de IAs generativas de texto que interpretam e tem no seu banco de dados o Clipper, tá? Então assim, tem um comando básico lá do Marlin que não funciona no Clipper, que é o G29. Para quem não sabe, o G29 é o nivelamento automático da mesa. Então o G29 não funciona no Clipper. Vamos fazer o teste? Vou chamar um G29 aqui no meu console. No command G29, porque ele não tem. Então assim, algumas pessoas preferem, né, por comodismo ou por sei lá, por costume mesmo, usar o G29 no Clipper, ok? Então, se eu for usar o G29 no Clipper, eu não consigo usar, porque não tem esse comando. O que eu posso fazer? Eu posso construir um macro e chamar esse macro de G29. Então, eu vou lá em Machine, Macros, lá embaixo eu vou criar um G-Code. Vou criar aqui, ó, criando o G29 para Mesh Bed Level. Então, muito simples a anotação. Vou abrir aqui o colchetes, vou chamar o G-Code macro G29. O que o G29 faz? Tá? G-Code, dois pontos, mesh, que é basicamente aí o comando que eu quero que ele faça quando eu chamo G29. Vou dar um save e restart. Ok? Está reclamando de uma indentação. Eu acho que eu não indetei mesmo. Ah, tá. Como é uma estrutura de código mesmo, tem que indetar. Eu esqueci de dar esse tab aqui. Ele reclamou. Vamos lá. Agora foi. Então vou dar um home aqui. Nivelei. E agora eu vou chamar o meu G29. Se eu digitar aqui, ó, G29. Pronto. Começou o meu nivelamento. Baseado nesse macro aí que eu criei. E daí pra frente vocês podem fazer muitas coisas mesmo, tá? Então essa é uma forma. Criei um macro lá, um macro simples, que é o G29. Mas eu podia criar uma série de outros comandos dentro desse macro. Hoje a gente tem as IAs generativas, né? ChatGPT, Bard, Bing, enfim, tem algumas IAs generativas de texto que suportam o Clipper, tá? Eles têm alguns problemas,
tá? De notação, porque o Clipper foi evoluindo, a maioria dessas IAs usa um banco de dados de 2021, mas funciona para vocês corrigirem e melhorarem seus G-codes, tá? Eu vou fazer isso agora lá no ChatGPT com aquele macro que eu acabei de criar. Então eu tenho Bad Match Calibrate. Olha que legal. Tá com ChatGPT 3.5. Por favor, melhore esse macro fazendo beleza. Sei lá, 60 graus, bico igual a 150, ok? Se eu não entendo nada de G-Code, nada, eu consigo fazer isso. E ele já gerou para mim, ó, aquele trecho do G-Code, ok? Com as melhorias. Então, eu vou aqui. Sempre que eu criar um macro, eu vou dar um save restart, tá? Para ele atualizar essas configurações. E a gente vai ver o que vai acontecer aí. Então vou chamar o mesmo macro agora, o G29. Olha o que aconteceu, ó. Não tá bom, porque ele deu um pré-aquecer, mas ele não aqueceu a mesa. Por quê? Se a gente observar, ele fez um aquecer, mas ele não fez o wait, porque tem dois códigos aí de code, aí vocês têm que estudar. Tem o aquecer e tem o aguardar o aquecimento. Eu vou corrigir aqui o ChatGPT. Não funciona porque eu preciso aguardar aquecer. Ele vai gerar aí isso aí, ó, M190 e M09. A ideia foi boa, a execução não. Falei assim, tem que saber usar, usem as AI generativas, mas saibam que elas erram bastante. Mas se vocês souberem qual é o erro e souberem como corrigir e pedirem ajuda para ela corrigir, elas corrigem, tá? Então save restart novamente, vamos ver se ela corrigiu o nosso erro aí. Tá. Dia 29, 28, né? Para dar o nosso. Vamos pegar um dia 29 aí. Beleza. Ótimo, agora ele acertou 60 graus aqui para a mesa. Depois provavelmente vai setar para o bico, vamos esperar. E assim que ela aquecer essa temperatura, ele vai começar a fazer o nivelamento. Eu vou fazer um corte aí no vídeo, quando voltar ele vai estar nivelado aí. Mas basicamente ele já setou a temperatura para 60 graus na mesa, entendeu? E a gente pode ir melhorando aqui, ó. Defina. E eu vou fazer além, ó. Vou definir por filamento. Defina perfis de salvamento de malha baseado nesses filamentos. Então, eu vou melhorar ainda mais o meu G-Code aqui, ó. E assim, observem que isso é o mundo, tá? Eu estou só trabalhando em cima de um G-Code. Estou trabalhando em cima de um G-Code, que é o G-Code 2G29. Olha quanta coisa já dá para fazer. Mostra o G-Code. Mostra o macro completo. Isso é muito bom. Sim, serve para muita coisa.
Bom, para a gente finalizar esse tutorial, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como configurar os slicers, os fatiadores para esses macros, tá? Então, o que vocês têm que levar em consideração? O que é a parte fixa do macro, o que é a parte variável do macro. Eu vou mostrar para vocês o Start G-Code e o End G-Code aqui, que é o padrão do Clipper, e vocês vão entender um pouquinho o que eu estou falando. Então, tem aqui já na documentação do próprio Clipper, tá? As dicas para você utilizar o slicer, enfim, no final ele vem falando aqui, já dá até o código do Start Print baseado no... Ele comenta aqui, ó, no sample macro do próprio Clipper, tá? Por que eu falo isso? Porque pode ser que esses nomes aqui, que a gente vai ver, essas variáveis, eles mudem a depender da onde vocês pegaram esse G-Code, da onde vocês pegaram esses macros, tá? Então, a gente vai olhar, isso que eu quero que vocês observem aí, que é a seguinte situação. Quando eu vou lá no meu macro, tem aqui, ó, Start Macro, nome, né? Então, G-Code macro, nome do macro, e o G-Code para fazer a execução, né? O passo a passo do Start Print. Geralmente, essa anotação que tem aqui, ó, percentual set bad temp igual parameters, que é o params bad temp, ele vai buscar um parâmetro que você vai dar de entrada para ele. Então, no caso aqui, você tem que dar a temperatura da mesa. Aqui também é a temperatura do bico, que é o extruder temp, a temperatura da extrusora. Enfim, isso aqui são parâmetros variáveis, tá? Então, ele quer que você informe esse parâmetro antes de você inicializar esse Start Print. De que forma você informa esse parâmetro? Se você estiver fazendo, não no caso desse macro específico, mas outro macro, se vocês olharem na dashboard, em geral vai ter uma setinha aqui, ó. Essa setinha vai mostrar quais parâmetros são variáveis e ainda por cima vai mostrar qual o default desses parâmetros, no caso aqui da mesa 60 e do extruder 190, vai ser 600 também que a gente pegou. Tem alguns parâmetros variáveis aqui, provavelmente a posição de parada, tá? A gente vai dar uma olhada depois no M600. Então, assim, no caso do Start e do End Print, que a gente precisa informar é o Bad Temp e o Extruder Temp. Então, eu vou copiar aqui esse Start Print e vou levar ele lá para o meu Cruise Slice. Então, é o Start Print. Eu tenho que saber o Extruder Temp e igual, vou colocar uma interrogação, e o meu Bad Temp. Eu também vou colocar uma interrogação. Porque eu preciso saber qual comando, né, que o meu fatiador passa para informar qual é a temperatura, tanto da extrusora quanto da mesa. Então, essa informação aqui ela tem que ser passada pelo fatiador, ok? No Cruise Slicer, o próprio Clipper já traz aqui, ó, nos fatiadores derivados, First Layer Temperature, né, a temperatura da primeira camada, é o parâmetro que você passa para Extruder Temp, e First Layer Bed Temperature, a temperatura da mesa na primeira camada, é o que você passa aí. Então, para eu passar esse parâmetro de temperatura de primeira camada, que você setou lá no fatiador, basta eu utilizar o First Layer Temperature. Bed First Layer Bed Temperature. Ok? E está resolvido. Isso está aqui na documentação. Tá? Tá na documentação do Clipper. Lá em Slicers, no finalzinho da documentação, você tem esses parâmetros setados e informados, ok? Vou dar uma olhadinha só no outro macro que a gente tem aí, que é o M600, que também tem parâmetros variáveis. M600, aqui, ó. Mesma coisa, ó. Ele tem uma movimentação de G1, X de X, Y de Y e também tem uma movimentação de Z. Esses parâmetros aqui, possivelmente, é a posição onde o seu hot end vai parar, tá? Quando fizer o M600. Então, eu poderia também lá no meu slicer, ok?
que é o Prusa no caso. Vamos lá. Pause Print G-Code, Color Change. Eu tenho um M600. Eu poderia dar M600X, sei lá, 100, Y igual a 100, Z igual a 10. Porque se vocês observarem, aqui ó, ele tem exatamente esses parâmetros aqui variáveis. O default é 50, 0 e 10, mas eu poderia setar os valores onde eu quero que o meu bico pare na hora de fazer o M600, né? No caso aqui ele vai fazer uma extrusão, subir o Z alguma coisa, mudar para absoluto e mover o X e o Y para essa coordenada. Então, essa é uma das grandes vantagens do Clipper. Então, você pode criar macros que fazem uma sequência de códigos, né, de G-codes, e você pode definir variáveis para esses macros, tá? Então, isso é muito interessante. No caso, aí eu consigo chamar no próprio fatiador essas variáveis, aí posso definir essas variáveis para que eu não precise ficar mexendo aqui. Tá? Aqui no macro eu posso simplesmente definir quais são essas variáveis e na hora de eu chamar esse comando no meu fatiador eu defino aí as variáveis, tá certo? Bem, era isso que eu queria conversar com vocês. O Clipper é uma forma fantástica e essa questão dos macros faz com que a sua experiência com a forma seja muito mais personalizada. Claro, eu não consigo num vídeo de 10, 15 minutos falar sobre macro com profundidade. A minha ideia com esse vídeo era mostrar que existe, mostrar o funcionamento e dar sugestões de como vocês podem até fazer seus próprios macros usando as IAs generativas ou buscar aí na internet fontes que tenham esses macros prontos e tentar entender um pouquinho. Observem que é um mundo, observem que são muitas funções, muita coisa que você pode personalizar usando esses macros. E é isso, assim, espero que esse vídeo sirva para muitas pessoas que ainda insistem em usar aquele macro lá do Clipper, né, do Marlin, que já tem lá o Start G-Code com uma série de G-Codes do fatiador, que comecem a pensar nessa história de utilizar esses macros e buscar, né, na internet tem muitas, e as generativas funcionam relativamente bem para gerar esses macros e criar uma experiência personalizada, que é uma das grandes vantagens do Clipper sobre o Marlin, né, essa possibilidade de você usar o macro e diversos, você não tem limite para isso, tá? Então é isso, tá? Se vocês não sabem o que é Clipper ainda, tem aí uma playlist com vídeos de introdução e diversos tutoriais aí que ajudam nesse processo de migração do Marlin para o Clipper. Mais uma vez, muito obrigado, deixem um like no vídeo e até a próxima. Tchau!